Você está assistindo a um corte dos canais Barolo Vídeos e Barolo Jogos. Se inscreva, deixe seu like e curta o vídeo. Um abraço. Eu queria perguntar para você o seguinte, porque a gente precisa tomar muito cuidado, porque até agora, como a justiça, como nenhum deles foi condenado, a gente não pode falar que fulano é ladrão, ciclano roubou. A gente não pode falar isso porque você só pode falar isso se eles forem condenados por esses crimes. Então você não pode chamar ninguém de assassino só porque você acha que o cara matou. Você não pode chamar alguém de ladrão só porque você acha que o cara roubou. Para você, até em termos legais, você só pode falar se o cara for condenado pela justiça. Então até agora, como a justiça está trabalhando, também não foi que ninguém foi inocentado, mas o que a gente sabe é que existem, segundo a polícia, não é segundo eu, nem você, segundo a polícia e os caras que investigam, existem fortes indícios de crimes cometidos dentro do São Paulo Futebol Clube. Então até agora, vamos supor, até agora, Casares, ninguém lá dentro foi condenado por nada, a justiça ainda está, os investigadores estão trabalhando e a justiça vai ver depois o que vai fazer com esses caras aí. Lembrando que daquela outra vez, o próprio São Paulo, através do Casares, disse que não tinha problema nenhum com o Schwartzman, com aqueles absurdos do Aidar, foi o próprio São Paulo que disse que não tinha nada a ver. E a polícia não pode fazer nada, nem a justiça, quando a própria vítima diz que não tem nada. É a mesma coisa que a sua casa for assaltada, todo mundo sabe que quem roubou sua casa, chega a polícia lá e você fala assim, não aconteceu nada, isso aí nem tinha nada aqui, eu nem vi, não aconteceu nada. O que a polícia vai fazer? Não pode fazer nada, nem a justiça. Se a própria vítima tá falando que não aconteceu nada, isso aconteceu com o São Paulo uns anos atrás. Só que aí, eu queria discutir um outro assunto com você que passou meio despercebido. Que eu falo do pior gestor da história do São Paulo. Vamos imaginar, porque aqui é tudo no campo da suposição, vamos imaginar que esse dinheiro, esses 7 milhões, não foram roubados, não foram usados não serviram alguém, eles desapareceram. E o presidente não sabe disso? O presidente do clube não tem ideia para onde foram os 7 milhões de reais? Ou seja, no mínimo, vamos supor que o Casares seja inocente, que ele não seja condenado a nada, que ele não tenha culpa de nada, que ele não sabia de nada, que ele não tem nenhuma participação de nada, que a polícia vai investigar e vai no final das investigações diga, olha, Casares é um santo, ele não tem absolutamente nada a ver com as investigações, a gente chegou à conclusão que ele não tem nada, ele não fez nada, ele é um santo, ele vai para o céu com direito a levar um acompanhante. Vamos supor que isso aconteça. Como que um presidente de um clube de futebol como o São Paulo não sabe do que está acontecendo? Então, no mínimo, ele é o pior presidente, não só da história do São Paulo, mas da história dos clubes de futebol desde que o futebol foi trazido para o Brasil. Porque não é possível que isso que o próprio São Paulo está dizendo. O próprio São Paulo, o departamento de finanças do clube está dizendo que 7 milhões desapareceram com o fundo promocional da presidência.